Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda terça-feira comigo, toda terça-feira está aqui ouvindo a gente falar sobre literatura. No episódio passado a gente falou sobre o centenário da Semana de Arte Moderna e o pessoal sentiu sua falta, Lua. Ô, meu querido Tadeu, muito obrigada, é um prazer sempre estar aqui. Verdade, eu estive ausente Teve ausente, não nesse último. Eu conseguiu. me senti muita falta de estar aqui, de participar. Você ouviu o episódio? Eu ouvi, Você gostou? ouvi todo ele hoje, foi muito bacana, Legal, gostei né? muito. Muito legal. Eu sou suspeita, né? Quero agradecer o Zé Almeida Júnior, que o ano passado, quando ele estava organizando o box da Faro Editorial, ele falou: Tadeu, eu tô organizando um box que vai ficar legal pra caramba. E queria falar com ele no Rabiscos, e deu tudo certo, e foi muito legal. Então, obrigado, Zé, mais uma vez, por esse Saca toque, muito. hein? E muita gente procurando, que aqui é um podcast de literatura contemporânea, mas o episódio passado foi inevitável a gente não falar da literatura clássica, né? Da turminha toda, dos Andrades todos, do Bandeira todo, e enfim. Então é legal isso também, a gente fazer esse vínculo e esse link aqui. E você passou bem a semana? Eu passei. E você, como é que tá? Se recuperando aí do Covid? Estou recuperando do meu Covid, estou gravando com Covid ainda. O segundo episódio que eu gravo com Covid. Ainda bem que É o pecado. ainda bem que a internet possibilita a gente estar Verdade. seguros, distantes e seguros. E Exatamente. vamos para o nosso papo, então. Quero que o ouvinte saiba que o nosso convidado de hoje, o Ian Oviedo, a gente já está tentando há um tempo. O Ian ia vir aqui falar, ele e a Morgana, e eu vim aqui falar sobre a revista, que agora está um pouco suspensa, depois a gente vai falar sobre ela também. E o Ian está lançando o seu livro de estreia, o seu romance, Café Teatro. Fez o lançamento virtual, fez o lançamento presencial. Para você que está ouvindo, a gente está gravando antes do lançamento presencial, que vai ser no sábado. A gente está gravando no dia 2, mas vocês já estão ouvindo com esse livro devidamente lançado fisicamente. E o Ian é um talento que me surpreendeu muito positivamente. Gostei muito de ler o livro. Eu e a Lu, a gente leu o livro. A gente conversou sobre ele. E é isso. Ian, seja bem-vindo no Rabiscos. Olá, Ian. Olá, boa tarde. Como é que Boa estão? tarde. Obrigado pelo espaço. Sou um ouvinte e um admirador do Rabiscos. Legal. E fico sim, feliz. já estamos aí há um tempão tentando falar sobre. Já passaram alguns assuntos assim que a gente deveria falar. Já, e finalmente deu certo. Eu Agora com o lembro, livro. eu conheci Chegou num bom você, momento, né? chegou num bom momento, É, com o livro físico aí, É. que saiu pela Laranja Original. O livro tá muito bonito, aliás. Eu conheci o Ian, a gente não conversou, mas foi na Flip, na Casa para Todos, 2019, que foi quando eu fiz a oficina lá, o Ian tava tirando foto lá. E eu verdade. lembro de você. Então a gente não chegou a conversar e agora espero que tenhamos mais encontros pessoais para Sim, espero que sim. ter. Partiu o papo com a parte da fotografia, assim, eu acho que seria um bom start, né, Lu? Qual a sua relação com a fotografia, Ian? Que isso está Não, muito presente no livro, né? sim, isso é muito interessante. Eu nem lembrava disso da Flip, assim, porque eu realmente eu fui para lá, eu estava com uma outra publicação que eu fiz pela editora de Los Bugres, que era também meio que uma novelinha, assim, e tal. Mas eu cheguei lá com os livros embaixo do braço e eu tinha levado a minha câmera. Eu tenho uma câmera, uma Canon, e tal. E aí eu perguntei para o Marcelino se ele precisava de alguém para fotografar lá a casa e tal. Mas assim, eu não sou um fotógrafo profissional nem nada parecido. Foi uma coisa bem só para meu cara de Aquilo. pau assim, para ver se eu conseguia tipo, um cash para almoçar e tal. Eu gosto muito de fotografia, assim, e gosto de fotografar, mas não sou um fotógrafo, diferentemente do narrador do meu livro, que é um fotógrafo profissional e com os seus experimentalismos todos, né? Outro dia, quando a gente fez a live com a Júlia Codo, a Helena Machado, o próprio Marcelino, Mário Bortolotto e a Germana, da Laranja Original, a Júlia fez uma pergunta interessante, que era se o livro tinha surgido de uma fotografia, né? E não, na verdade, mas um dos disparadores, assim, com certeza foi uma fotógrafa, que é a Vivian Maier, né? Que é uma fotógrafa americana.
e que, embora ela não apareça no livro, assim, não tem realmente nenhuma menção a ela, e acho que, na verdade, não tem menção a nenhum fotógrafo, a história da Vivian Maier, ela pode ser o ponto de partida para discutir muitas coisas que eu acho, pelo menos, que o livro discute, né? A Vivian Maier pode ser usada para falar muito sobre essa questão do anonimato, do registro, da fugacidade, porque ela era uma fotógrafa de rua também, né? Então, parte muito dela, que é uma fotógrafa que eu admiro muito, e de uma outra fotógrafa norte-americana, que é a Susan Meiselas, que já era uma fotógrafa mais de quase de guerrilha, assim, fotografava periferia nos Estados Unidos, chegou a fotografar os conflitos em Calais, na França e tal. E ela dizia uma coisa interessante, que era que a câmera fotográfica para ela serviu como uma espécie de passaporte, onde ela podia entrar em lugares onde, sem a câmera, ela seria expulsa rapidamente. Assim. Então, a câmera ela já parte desse lugar do deslocamento. O fotógrafo ele já tem esse caráter do despertencimento, né? E do não se envolver. E eu acho que a fotografia tem muito a ver com essa ideia de testemunho e não interferência, que é algo que molda um pouco o caráter do narrador desse livro. Assim. Então, a minha relação com a fotografia é muito mais de um admirador assim da fotografia do que de um fotógrafo, embora eu goste de tirar fotos, tudo. E tirar fotos seja uma parte importante assim, do meu processo criativo, embora elas não entrem no livro. Assim. Legal Eu você achei falar. muito que fosse um ofício seu, a forma como você aborda isso no livro, né? E é muito bonito, assim, como você fala da imagem e do tempo ali, a coisa da captação, né? A escolha do tipo de câmera ali, né? Uma câmera analógica, assim, tem aquela coisa toda, né? O porquê não escolher uma câmera mais, né, do personagem não escolher uma câmera mais moderna e optar por uma câmera analógica, aí você faz essa coisa do disparo, né, é uma analogia ali com o tempo, com tudo, e eu achei isso incrível, assim, foi muito bonito de ler, foi muito prazeroso ler essa parte, todo o livro, né, mas eu achei até que você tivesse uma relação de ofício mesmo com a fotografia, pela forma como você abordou. E eu estou em choque aqui de te olhar, e eu estou pensando aqui, saindo um pouquinho da fotografia, de qual que é a sua idade, porque, assim, para um primeiro livro, e pela figura que eu estou vendo aqui, é uma escrita muito madura sua, né? Né? Estou assim admirada. O que virá aí posteriormente, se essa estreia já está sendo incrível. Não sei muito bem o que responder primeiro agora, assim, mas a literatura e quando você cria assim um personagem fictício, né, você tem uma certa, dependendo de quem ele é, então você tem uma certa responsabilidade em transformar ele num personagem coerente. E eu acho que essa é grande parte da graça da coisa. Então, quando eu defini assim de que o meu personagem seria um fotógrafo, né? Eu tive que fazer muita pesquisa assim sobre fotografia, sobre o funcionamento da câmera, que é uma Olympus 35, né? Que ele herda do pai dele e tal. E então essa pesquisa desse, digamos, esse léxico da fotografia, né? Da linguagem fotográfica, eu tive que me aprofundar bastante nisso até para moldar a forma como o personagem ia se relacionar com as coisas, como ele ia interpretar e compreender todas as coisas que acontecem com ele e tal. Tudo isso se dá por meio do ofício da fotografia, né? Eu acho que esse é um dos temas do livro também. Agora, quanto à idade, né? Eu tenho 22 anos e fazendo aí mas eu só posso dizer que já estou aí no rolê da literatura e trabalhando faz uns 6, 7 anos. Uau. Tem chão aí já. Também não é, assim, uma coisa nova. Você Tão nova. a sua família
escreve também? Você veio de uma influência de casa também? Não, eles não têm nenhuma relação assim muito profunda com literatura, assim. Minha mãe, ela tem assim esse lado artístico de trabalhar com ilustração, e desenho e a coisa toda. Mas acho que o meu pai, ele gosta bastante de ler, assim, então. Ô, Ian, eu lembro da Suzy Meirelles na exposição que teve no IMS também. Uhum, E eu conheci lá, na verdade. E quando eu gosto muito de fotografia também, e falar da sua literatura sem falar de fotografia não dá, né? Por tudo, né? Por tudo que uhum, envolve aquela história. E é um livro muito imagético também. E eu lembro uma vez, acho que falando com a Camila Assad, uhum. você fez um vídeo poema, uma poesia dela. Ela me mandou. Acho que foi você que fez, ou você. Não lembro se foi. Provavelmente, Acho que foi você que provavelmente fez. fui eu que fiz. E eu lembro que ela me mandou, a gente estava conversando, ela falou: olha que bonito que o Ian fez e tal, me mandou. E aí até que eu lembrei de você e tal. Essa relação da literatura enquanto imagem, e você traz esse elemento muito forte quando você destaca as fotos, e no lugar das fotos ela está a descrição das fotos, né? Quase que um Uhum, haikai, se a gente permitir que o haikai é isso, né? É uma descrição do que o observador está partindo. A gente uhum, nota o seu poder de observação. E acredito que nós temos uma veia latina muito aguçada no sentido de literatura, que nós conseguimos conversar com a literatura, apesar do distanciamento que a literatura latina no idioma português às vezes é da literatura latina no idioma espanhol, castelhano. Como que é a sua relação enquanto escritor e observador, e o que as imagens refletem na sua obra, ou refletiram? uhum. Bom, eu acho essa leitura bem interessante, assim, e eu realmente vejo que o que eu escrevo e o que eu faço sempre parte muito mais o mostrar do que o contar, partir da a história através dos objetos e das coisas concretas, e a partir das coisas concretas se lançar para umas digressões e tal, né? Mas isso com certeza tem muito a ver com as minhas referências literárias e com o fato de que nesse livro o personagem ele é um fotógrafo, né? Então eu volto a dizer assim, de que a forma como ele se relaciona é através de certos conceitos da fotografia, assim, né? Então a imagem é uma coisa muito importante, e a imagem como uma coisa única, efêmera e irrepetível, né? É, Você sai da função de um observador para ser um observado quando você publica o livro. pois é, exato. Mas eu, sei lá, tenho pensado muito, porque quando eu escrevi o livro faz um tempo já, né? Agora ele está sendo publicado, então. Mas aí Uhum. quando volta essa coisa toda do publicar o livro, aí você vai fazer as entrevistas e vai gravar o podcast Rabiscos e a coisa toda, você vai lembrando, né, das coisas que você pesquisou, do que você estava pensando quando você estava escrevendo. E eu vejo muito a referência de para mim, um dos maiores autores, embora, como você falou, assim, da literatura latino-americana, e que é a minha literatura. Nesse momento, eu sou totalmente obcecado, basicamente só leio autores hispano-americanos e tal. Uhum. Mas um dos autores muito importantes para mim, para eu começar a escrever, foi o Scott Fitzgerald, né? E eu acho que o Scott Fitzgerald ele tem uma coisa com a luz muito impressionante, assim, né? Então eu aprendi isso um pouco de não descrever o objeto pelo objeto, mas pela incidência da luz no objeto, no espaço, né? Porque é isso que vai tornar ele único e efêmero, né? Então, e além disso, sim, tem os videopoemas e algumas experimentações com imagem. E eu acho que tudo isso são coisas que eu faço para alimentar um pouco o olhar para quando eu vou para a página e eu tenho aquela tecnologia são as palavras e a escrita literária, como é que eu posso compor imagens com isso. E as fotografias do livro, que são realmente inserts poéticos, praticamente, são realmente tentativas de tentar, com as palavras,
chegar o mais próximo possível de uma fotografia, de uma imagem estática. E aí é incrível, porque cada um cria a sua fotografia, né? Dentro daquela descrição ali, a gente pode viajar e cada um, dentro da sua leitura, criar essa imagem, né? Sim, isso, pois é. E de leitor, assim, mais possibilidades, né? Dentro da leitura. E quais são suas referências hoje, Ian? Eu acho sempre interessante, assim, essa pergunta das referências, porque sempre, eu não sei, perguntam para a pessoa quais são suas referências, a pessoa fala, Dostoiévski, Machado de Assis, Clarice Lispector, assim, né? E parece que você está tentando pegar uma carona, assim, né? Mas tem escritores que eu admiro, assim, e que com certeza estão na minha, sei lá, na minha pilha de livros gigante que tem aqui do lado, que, enfim, vocês não estão vendo, mas está uma bagunça danada, assim. E eu não sei, assim, eu com certeza tenho 2 grandes temas no Café Teatro que eu vejo que estão se formando também nas coisas novas que eu estou escrevendo, em novos projetos, e que são 2 temas que são muito caros a mim, que é o erotismo e a violência, né? E que são temas muito latino-americanos, se você parar para pensar. Então, nessa chave do erotismo e da violência, eu poderia falar tanto autores contemporâneos quanto a Samantha Schweblin, a Fernanda Melchor, os Alejandro Zambra, quanto autores assim do século XX, tipo o Roberto Bolanho, Mário Levreiro, Silvino Ocampo, então, só para ficar assim nos latino-americanos que nesse momento estão sendo a minha obsessão. E além disso eu tenho os meus aqueles grandes autores que eu gosto, mas que eu não teria a pretensão de dizer assim que eu sou influenciado por ele. A internet quase caiu aqui com esses nomes todos. Bolanho também é um dos meus favoritos. Você assistiu o filme que fizeram do livro da Samantha? O Fio Invisível, acho. O livro do outro dela, né? Eu li o Kentucky's, né? Mas é o Distância de Resgate. Distância de Resgate, isso. Acho que é esse mesmo. Eu não assisti ainda, mas eu quero assistir. Eu também não. O Kentucky's dela eu achei fantástico. Assim, acho que é o caminho que a literatura tem que tomar. Assim. E você falou que da tecnologia, que o erotismo é caro para você, a violência é caro em qual sentido? Psicológico, de dificuldade ou de imersão mesmo, assim? É caro no sentido de que são coisas, claro, são temas assim, quase são alguns dos grandes temas assim, né, da arte e da literatura e que inevitavelmente eu acho a forma que eu encontro para me relacionar e para compreender as coisas terríveis também que acontecem assim, essas pulsões, né, de erotismo, de violência, realmente tem um lado muito psicológico muito forte assim, muito pesado nisso, e que a literatura é uma forma de elaborar, né, e pelo menos naquele momento compreender, então, porque compreender mais ou menos, mas porque eu acho que um livro ele é muito mais um questionamento, né, uma dúvida do que uma afirmação, uma pergunta. Então lançando um pouco, quando eu estou escrevendo, eu estou mais lançando essas inquietações, essas problemáticas que ficam na minha cabeça, assim. E vejo realmente o erotismo e a violência como esses temas bem latino-americanos e que se associam basicamente a tudo que a gente vê e tudo que a gente consome, né? Seja para o bem e para o mal. Então, acho que o livro tem bastante disso. E é engraçado, eu acho que essa latinicidade que a gente tem experimentado tem chegado nas pessoas mais novas, nos leitores mais novos. O seu livro tem esse perfil, tem essa pegada. Mas hoje, por exemplo, as pessoas procurando Bolanho, Borges, você falou do Alejandro Zambra, que é um escritor contemporâneo, que fez o Poeta Chileno, maravilhoso livro, maravilhoso. Inclusive, a Lua não leu ainda, eu até falei para você, né, Lua? Lê esse livro que você vai gostar pra caramba. Bom e livro. Você vem com um livro de peso, eu posso falar assim tranquilamente, com o prefácio do Mário Bortolotto,
que eu acho que também já te dá um aval, né? Falar, ó, aqui tem o Mário Bortolotto dentro da sua excentricidade, da sua profundidade toda, apresenta seu livro de um jeito muito bacana. E você trabalha com um pouco desse diálogo também com o leitor. Eu queria perguntar, até pelo prólogo do livro, pelos pontos dramáticos e de tensão que tem na história, o que você achou mais difícil de fazer enquanto escritor da obra? Uhum. E se você sentiu algum receio, algum medo na produção e depois na publicação? Sim. É, eu escrevo muito para... É um exercício de liberdade, assim, e eu me divirto bastante enquanto eu escrevo. Então. Acho que a maior dificuldade, assim, enquanto autor, geralmente é quando você termina e aí você tem que reler o livro meio que tentando, dentro daquilo que você tem, definir qual é o tom do seu narrador e limar, tesourar, substituir todos os verbos, todos os adjetivos, todos os substantivos que não tem nada a ver com aquele universo que você escreveu só enquanto, enfim, naquele fluxo da escrita e tal, mas que agora que você já sabe como terminou, você tem que rever e formar realmente uma unidade, né? Isso, esse é o trabalho mais braçal, eu diria, né? Essa volta ao texto depois que ele está pronto, assim, mas que é uma parte muito, enfim, engrandecedora do processo literário, assim. Mas nada fácil. E o receio é interessante porque justamente tem essa questão do erotismo, né? E que eu tenho esse narrador que é bem diferente de mim, assim, o narrador ele tem opiniões e atitudes e gostos que eu, enfim, não tenho, não teria, eu discordaria dele, assim. Mas, enfim, ele é um personagem, né? Então tem uma questão do livro que eu acho que é justamente onde entra a coisa do erotismo e que não é o tema central do livro, é quase um detalhe, assim, de qual é realmente o trabalho desse fotógrafo, que envolve algumas coisas, tipo o bondage e o shibari, né, que são Uhum. técnicas eróticas, né, de amarrar. E, e eu não sei, esse é um assunto, sem dúvidas, delicado, assim, né, e que é amplamente discutido, assim, o que é que isso representa enquanto estrutura de poder, enquanto uma representação patriarcal e tal. Mas eu tive esse receio não pelo que, sei lá, pudessem achar ou qualquer coisa assim. Acho que o maior receio do escritor, em todo caso, é não ser compreendido, assim, sabe? Porque se fala, porra, as pessoas estão achando uma coisa e não era isso. Julgando Isso seu livro de significa, machista, alguma coisa assim. e isso significa que você não conseguiu se expressar, se comunicar. Assim. O personagem não sou eu, assim. E também não acho que sejam desses livros onde, né, o famoso o pior, quanto pior melhor, assim. Se você pensar em livros tipo São Bernardo, O Cheiro do Ralo, onde os Uhum. personagens eles são deliberadamente machistas, elitistas e pessoas terríveis, né? E são os narradores, tá? Em primeira pessoa. Uhum. Acho que também o livro não tem tanto isso. Acho que o meu personagem ele é bem contraditório em muitas horas. Então. Mas aí com a leitura agora, com os retornos que estão tendo, é claro que eu tive a expertise de mostrar o livro, né, principalmente para mulheres, antes de publicar e tal, depois que o livro estava pronto, ver o que elas achavam e tal. E isso não foi nenhum problema, assim. Na verdade, está sendo bem compreensível, quer dizer, está sendo bem compreendido, assim. E, e na discussão que a gente teve na live, a Helena Machado, a Júlia Codo e a Germana, né, participaram. A gente conversou bastante sobre isso, assim. E é legal, assim, qualquer coisa, acho que é um dos pontos do livro, e que não é o ponto central do livro, mas é um dos pontos que pode abrir para uma discussão, para uma interpretação mais rica, com vários lados e tal. Várias pessoas podem achar coisas diferentes. E eu acho isso sempre positivo, assim, se servir para criar uma discussão, para
agregar na discussão. Vale o debate, né? A Lua não falou. Eu lembro que quando a gente comentou sobre isso, não foi um ponto também que você Não, trouxe, eu né? ia falar isso. Inclusive, eu acho o personagem que ele caminha, apesar do tema, um dos temas centrais ser o erotismo, é um personagem que ele carrega muita ingenuidade, assim. Uhum. Ele é muito cheio de dedos, ele se preocupa, né? Até essa relação que ele tem de procurar o café-teatro, um lugar ali que as pessoas se misturam, onde ele não é notado, a relação dele com a noite, o medo que ele tem desse envolvimento, né? Com a noite, com as mulheres, enfim, com essa parte mesmo sexual, com essa descoberta que ele mesmo faz, né, durante toda a narrativa, né? E eu acho até interessante, dando um pequeno spoiler aqui, na hora que ele está na locadora, até, né, naquele momento ali da locadora, e que ele vai buscando as fitas ali, os temas, a preocupação dele de não ir para os filmes eróticos, né? E ele tem essa preocupação do que a mulher ali, que é né, a atendente ali, vai pensar com isso. Então, assim, ele me passa uma preocupação com isso, né? E parece que ele luta um pouco com essa essência dele, porque e tem a coisa também de fotografar pássaros, né? Que vem numa dualidade, assim, uma coisa assim bonita, leve e vem nesse embate com essa parte erótica, pelo menos assim na minha leitura, né? Eu achei muito interessante o personagem. E uma coisa assim que eu não sei se eu estou enganada assim agora é que parece que eu não vejo o nome do pai, da mãe, dele próprio, né? Você destaca os nomes assim dos personagens que passaram assim pela vida, que constitui a história como né, a mulher, a figura ali da mulher, da Lígia, mas ele mesmo, você não põe o nome nele, na figura do pai, que é muito forte, né? Da mãe. Tem um porquê isso? Essa é uma leitura muito, muito valiosa, muito obrigado, assim, mas eu acho que o livro todo, assim, ele, novamente, porque o personagem, ele é um fotógrafo e tal, o livro todo, ele é baseado, né, ele é estruturado nessa relação entre luminosidade e escuridão, entre o que é aparente e o que é invisível, entre, como você disse, o peso, a leveza, né, ele é estruturado de alguma forma nesses extremos, né, essa coisa da fotografia realmente muito interessante, quase são imagens opostas, né, uma pessoa amarrada e um pássaro, né? São imagens realmente conflitantes. E eu acho que o fato do narrador não ter um nome e o pai e a mãe, né, que são personagens bem centrais, assim, tanto a mãe quanto o pai, eu vejo, assim, são personagens igualmente que protagonizam o livro, assim. Não terem um nome e os outros que são justamente os mais fugazes, né? O taxista, as mulheres, o padrasto, né? Eles terem os nomes, acho que também entra nessa conta do que é visto, do que não é visto, né? Do que é aparente, do que é invisível. E o livro todo tá meio nessa chave, assim, que acaba sendo o dito, o não dito, o consciente, o inconsciente. Ian, você estava editando a revista, né? Vocês pararam com ela? Como é que tá isso? A revistaria, essa revista que teve 2 anos e muitas conquistas, a Linda gente a revista, fez inclusive. justamente porque tinha a livraria, né? A livraria RIA, livraria de rua do Marcos Benucci, tal, onde eu sou livreiro, mas eu era em outro espaço. Uhum. Teve que fechar por causa da pandemia, né? E aí a revista foi um modo que a gente encontrou de manter acesa, assim, essa nossa vontade de reunir os amigos, reunir as pessoas, promover eventos e tal, né? E a revista, então, virou um lugar para a gente publicar os textos dessas pessoas. Os primeiros números, assim, são muito os amigos, o pessoal que frequentava lá.
E com o tempo a revista foi crescendo, a gente foi entendendo melhor como era editar, né? O meu trabalho era realmente de convidar as pessoas, fazer entrevistas e todo o trabalho, o labor textual, assim, né? Fazer a revisão, preparação dos textos. Enfim. E isso durou bastante tempo, assim. A gente fez quase 20 edições, né? Foi bastante. E algumas muito boas. A gente fez coisas legais, chamadas abertas, né? A gente, em cada um dos anos teve chamadas abertas, que foi onde eu conheci a Júlia Codo, antes dela publicar o livro, que saiu pela Nós agora, e a própria Helena Machado. Ela veio aqui, a Júlia, falar sobre esse livro, foi muito legal, inclusive. Ah, que legal. Ela é uma querida. Assim. Eu participei de uma chamada aberta dessa, inclusive. É verdade. Bacana. É verdade. E, enfim, a revista foi indo até mais ou menos outubro do ano passado, outubro, novembro, que foi quando a livraria reabriu, né? E teve algumas edições, talvez uma ou duas, desde que a gente encontrou um novo espaço e começou a fazer, mas aí era, pelo menos para mim, assim, acabou se tornando um trabalho um pouco árduo, assim, porque além de ser livreiro, assim, tem todo um trabalho que eu faço agora, né, da curadoria dos livros e da compra e da venda dos livros. Isso é uma coisa bem burocrática, assim, na verdade, de trabalhar numa livraria, assim, lidar com as suas inscrições estaduais, seus cadastros, seus CNPJ, seus boletos, faturamentos. E eu fico lá na livraria agora, né? Fico lá 8 horas por dia, de segunda a sábado. Né? Olha só. Então, isso fica difícil você revisar um texto ali, né? Enquanto você está num lugar em que você pode ser interrompido porque entrou alguém procurando um livro, sabe? E revisar um texto é uma coisa que exige assim, um foco, uma concentração. E todos os preparativos para a livraria ficar de pé, para a inauguração, para chegarem os livros. Agora ela já está realmente muito bem estruturadinha lá. Não preciso ir e lá. aí voltou a discussão a revista, né? A revista, o que vai acontecer e tal, né? E aí, pelo que me parece, e a gente estava justamente discutindo isso ontem, a revista vai continuar, assim, mas num formato diferente, né? A gente fazia essas edições mensais e tal, e agora ela vai ser, de alguma forma, tocada pela Morgana Kreutzmann, Já teve aqui também, querida Morgana. Querida, pô, parceira, assim. Parceiraço. Vai ser tocado principalmente por ela e vai ser uma coisa que vai ir se alimentando, assim, ao sabor das circunstâncias e tal. Não vai ter mais aquela coisa tão periódica, né? Todo mês, assim. E ela, enfim, já tem algumas coisas aí no horizonte, aí, mas vamos continuar tendo resenhas, entrevistas e tal. E aí eu vou participar mais nessas algumas participações esporádicas. Especiais. Ah, que legal. Eu quero muito ir lá. Falei pra Lua, quando ela vier pra cá, a gente vai lá conhecer. Quero te deixar um beijão pro Marquinho aqui, pô. A gente fez um episódio lindo da Mercearia São Pedro sobre a livraria do Marquinho. Nossa, foi muito bonito. Participação incrível. O Joca veio, a Andréia, o Chico Sá. Poxa, foi muito legal, Marcelino. Foi um episódio memorável. Assim, até hoje ele é muito ouvido, esse episódio. Sim. É muito legal. Marquinhos é essa pessoa incrível que reúne pessoas de todos os tipos, de todas as gerações, simples pela força do seu entusiasmo. É incrível. Ele é demais mesmo. Eu vi, nossa, eu acompanho aqui pelo Instagram, eu fico vendo. O Paulo tocou lá esses dias também, o Paulo Scott, né? E, pô, que legal. Eu quero muito ir. A gente vai logo, né, Lua? Logo, logo. Com certeza. Logo, vamos lá. Tomar uma cerveja. O quê? Cortou? Não demore para me levar e a gente manda um WhatsApp pro Ian. Isso. O Ian precisa assinar os nossos livros. A gente leu ele só eletrônico aí, não vale, pô. Ian, obrigado, cara. Poxa, que bom bater esse papo contigo. Que legal. Demais. O tempo voa, mas tinha certeza que o papo ia ser bom. Tinha certeza, porque o livro é muito bom e a sua forma de expressão é muito legal. Tinha muitas coisas pra gente falar que a gente conseguiu. Espero poder falar mais vezes, pessoalmente também. Tomando uma cerveja. Esses dias a gente foi num bar, eu com a Lu, a gente tomou um drink Fitzgerald. E eu tomei, na verdade, não foi a Lu. E muito bom. Experimentei.
Lembrei Bom, dele aqui. A Fitzgerald é o melhor. Me influencia muito, né, na hora de escrever o Fitzgerald. O problema é que a gente misturou com bossa nova, né? A Lua tomou um chamado Bossa Nova. Aí eu não Negócio... sei o que deu essa mistura. Depois eu peguei Covid, então não quero levantar Uma suspeita. mistura improvável, né? Sim. A gente tem um quadro aqui no Abismo chamado Na Sua Estante. O que você está lendo agora que você pode indicar? Ou algum livro que você queira falar sobre? Nesse momento eu estou muito imerso nas leituras dos diários do Ricardo Piglia, né, que saíram pela Todavia. Eu tive, e foi muito interessante porque no final do ano passado eu tive dengue, né, então eu tive que ficar uma semana... Mas que antiquado você... né, uma semana de cama, né, então... Nessa semana eu li o primeiro volume dos diários, né? Que são longos, né? Uns 400, 500 páginas. Longo demais. E aí eu li o primeiro em uma semana. Aí teve um Natal, aí eu fui viajar, né, para Uberaba e tal. E aí eu peguei Covid, né? Eu tive que ficar uma semana isolado. Aí você leu o volume 2. Eu já ia dizer que você é bem raiz, aí você vai e me pega Covid. Ele leu o Piglia aí eu com peguei... dengue e o volume 2. É super raiz. Aí o Piglia não tá te dando sorte, não. Aí agora eu tô com o volume 3, né? Mas eu, para começar, não que é o último... Não pega nada, não. Mas aí eu não tô tendo tempo, entendeu? Pra ler. Vou tá ver esperando qual é a pegar próxima alguma coisa doença. Pra ler. Mas recomendo muito, assim, o Piglia, ele é um autor argentino e incrível, e é muito interessante você ler o diário, porque ele escreveu diários realmente a vida inteira, dos 16 anos até o fim da vida, registrando tudo ali que acontecia. E sei lá, e se você se interessa por literatura latino-americana e tal, cara, ele faz um panorama muito sensível daquilo. E é legal, porque foi ele mesmo que editou os diários, né? Então tem alguns textos que ele coloca no meio que explicando o contexto daquilo. Eu fiquei bem apaixonado pelo Piglia. Acho que basicamente é nele que eu estou agora. Assim. Uma boa dica na sua estante. Eu quero deixar como dica do Rabiscos aqui os livros que a gente recebeu ontem. Entre O Caos e a Humanidade, da Mariana Ferrari. Aí vocês estão vendo, pessoal não. Eu recebi o livro novo de estreia também do Matheus Baldi, Terra Leste, Formigas no Paraíso. O Matheus, já falei com ele vai vir aqui falar sobre o livro. Tá muito legal, comecei a ler ontem. Obrigado, Matheus. A da Mariana também, provavelmente ela vai vir aqui no Rabiscos. Eu recebi também um livro chamado Praia Artificial, esse eu ainda não li, do Evandro Cruz e Silva, que também o Eduardo Lacerda mandou pra gente aí. Beleza? A gente analisa tudo com muito carinho. Eu não fui aos Correios ainda de novo, então não sei o que mais chegou essa semana, né, Lua? Nós já temos livros lá que a gente recebeu notícia. Aí. Mas a gente vai lendo e fazendo a curadoria aqui com muito carinho. É isso, obrigado, Lua, querida. Obrigado mais uma vez, minha amada Lua. É um prazer estar aqui, meu amor. Tá comigo. Ian, sucesso, meu caro. Obrigado, gente. Só para dizer aí que, né, o livro está à venda já no site lá da Laranja Original e tal. E é isso. A gente, enfim, quando vocês estiverem ouvindo isso no futuro, o lançamento já terá acontecido. Mas, enfim, se quiser me procurar lá no Instagram, pegar o livro autografado, também estou mandando. Qual que é o Instagram? Como é que você está lá no Instagram? É só @Ian_Oviedo. Ai, gente. Já é um nome de artista, já. Pois é. É difícil, né? Mas é isso, então. Obrigado a todo mundo. Lembrando que às quintas-feiras é Carol Pedrosa com a Cabine do Filme. Valeu a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite.